O Marco, você dizia que acabou indo jogar no gol porque não tinha espaço na linha. O que sobrava era o gol. Queria saber, você tomou gosto pela posição e você chegou a pensar, lá quando você tinha seus 10, 12, 13 anos, que poderia se tornar um jogador profissional? Jamais, jamais. Não tinha absolutamente ideia nenhuma do que era ser um jogador de futebol profissional, jamais. Isso nunca passou pela minha cabeça. E as coisas foram acontecendo, acontecendo, acontecendo. A idade foi subindo e eu, cada vez mais apaixonado pelo gol, fui procurar aqui, na verdade, eu entro com 14 anos jogando em Marialva, nós jogamos contra o Nacional de Porto Alegre. Eu com 14 anos. Mas no adulto já, no time, já no time da adulto cidade? da cidade, no time adulto da cidade. Quem que jogava, Marco, naquela época? Você lembra dos jogadores daquele Tem time? muitos jogadores, inclusive tem uma foto que é super tradicional, a família de todos esses ex-jogadores da época tem essa foto. Jogava Doca, jogava Valdomiro, jogava quem mais? Que Marco Antônio. Então eu ia te perguntar do Marco Antônio. Marco Antônio, ele era bom jogador? Diz ele que era, eu não estou lembrado. Porque, numa ocasião, ele foi dar uma bicicleta e quebrou o braço. Nossa. Aí depois nunca mais ele jogou futebol. Devia ter uns 13 anos, 12, 13 anos. Parou cedo. Aí eu dizia que ele tinha quebrado o guidão da bicicleta, então ele parou de jogar. Mas você falava que com 14 anos você foi pro gol do time amador de Marialva contra... O Nacional de Porto Alegre, que eu jogava Larry, que jogava Tesourinha, que jogou no Vasco da Gama. Esses dois jogadores foram jogadores da seleção brasileira. Eles estavam fazendo uma excursão por aqui, pelo interior do estado, no Paraná, e vieram jogar em Marialva. Jogaram em Rolândia e eu joguei contra eles. Tinha um tio meu chamado Dr. Milton Tavares Paes. O Dr. Milton dizia assim: olha, se você não tomar nenhum gol, eu vou te dar, nem sei qual era o dinheiro daquela época, cruzeiro, real, sei lá. Ele dizia: eu te dou 10 se você não tomar nenhum gol. Se você tomar um gol, eu te dou menos. Vai diminuindo. Vai diminuindo. Tomei um gol, e de pênalti. E quem fez esse gol de pênalti foi o Larry. Esse cara foi jogador da seleção brasileira. Foi um negócio muito bacana. E isso foi me entusiasmando. Então, mas o jogo, vocês perderam o jogo de 1 a 0? Perdemos de 1 a 0. 0. Perderam de pouco. Aí depois, de muito pouco. Aí me lembro, o meu pai fez uma confraternização para os jogadores do Nacional lá em casa e tal. E naquela época brincavam com a mamãe, né? Diziam: nós vamos levar seu filho para Porto Alegre, ele vai jogar lá conosco e tal. Só na brincadeira. Nós estamos falando de 1954, 55, você tinha 14 para 15 anos, né? Exatamente. Rapaz. E aí você começou a acreditar. Comecei a acreditar e comecei a jogar. Eu jogava pelo Mandaguari Futebol Clube, eu jogava por todos, Santa Fé, Orizona, Mandaguaçu. Você acredita? Eu tinha um amigo, Lamon, que jogava também comigo, mas ele era bem mais velho. Ele jogava pelo Cambé. Então nós pegamos um trem aqui, para Cambé, para jogar pelo time principal do Cambé. Imagine que loucura, cara. Então, você e outros companheiros também ali de Marialva ou só você? Só eu e esse Lamão. Você e Lamão só? Um back central, jogava muito bem, então íamos nós dois. Né? Agora, em todos os lugares, aqui essa região toda eu jogava. E Maringá, você chegou a jogar naquela época? Maringá eu joguei umas 2 vezes ou 3 vezes pelo Operário. Operário, é o que tinha o Operário, tinha o CERM, né? Melhoramentos, poucos times também. Operário, mas muito pouco. Nessa época que eu estava quase já indo embora, já estava quase indo para fora daqui da região, joguei muito pouco aqui, muito pouco. Agora tem a questão do estudo, né? Você... Por causa do estudo. Isso que eu ia te perguntar. Aqui eu estudei no Gastão Vidigal, né? Garoto ainda, ginásio, antes do ginásio até. Aí depois fui para Curitiba, na época que o meu pai foi deputado,
Eu estudei no Colégio Internato Paranaense, que é um colégio de irmãos maristas, durante muitos anos. E engraçado, e lá nos maristas, o Atlético Paranaense estava sem campo, fazendo uma reforma do gramado, alguma coisa nesse sentido, e eles foram treinar no campo do colégio, que é um campo maravilhoso. E eu jogava nos submédios. E Aí você, 15, 16 anos, né, mais ou menos assim? Pouco mais, 17, já 16, tá. 16, 17, por aí. Certo. Eu não tenho muita noção de datas, assim, não tenho muita noção. Sim, você era um rapazola, assim, antes, quase chegando nos anos 60 já, Isso, por ali. Quase chegando. Foi, quase chegando. Porque em 61 eu tinha sido campeão pelo aspirante do Atlético Paranaense. Ah, tá, então... Aí então, fomos treinar contra... Aí não tinha um goleiro, me colocaram para treinar, né, contra o Atlético, pelo time do colégio. Entendi. Reforçado com as reservas do Atlético. Era um treinamento do grupo do Atlético. Aí me convidaram para fazer parte podíamos dizer assim, do juvenil para o aspirante já do Atlético Paranaense. Então foi aí que eu comecei, na verdade, me entusiasmar pelo futebol. E a família, o que o pai incentivava? Como é que era? Nem sim, nem não. Ele queria que Nem você estudasse, sim, nem né? Não. Queria que eu estudasse, essa é a grande verdade. Muito antes disso, eu e meus irmãos estudamos também no Ateneu Paulista, em Campinas, com 8, 9 anos, a gente era internos em Campinas. Né? Então, sempre a preocupação deles, dos pais, foi que a gente estudasse. E, infelizmente, a gente não chegou a ser um profissional de qualquer tipo de área, né? Porque eu fiz direito, Marco Antônio fez direito também, nós fizemos até o 2º ano em Curitiba. Quando eu me transferi para o Flamengo, aí eu parei de estudar. Porque o Flamengo, como Vasco, Botafogo, Corinthians, Santos, todos os clubes do Brasil viajavam para o exterior para conseguir... Não dá para conciliar, né, Marco? Não dá para conciliar, era dinheiro para pagar o vôlei, o basquete, essa coisa lá todas, as partidas, as modalidades amadoras. Então, eu tive que parar, meio que... Entendi. Agora, voltando lá, e aí teve esse jogo aí que foi, pelo que você conta, foi determinante, assim. Você foi bem naquele jogo bem, lá contra o aspirante do Atlético? Fui bem, me convidaram. Aí foi ali que eles te convidaram para... Me convidaram para fazer parte do grupo do Atlético. Só que eu saía do internato só no final de semana. No domingo, quando tinha jogo, ou no sábado. Aí no sábado ou no domingo eu saía, jogava pelo Atlético e voltava para o colégio. Entendi. E você lembra dos companheiros da época do Atlético, dos aspirantes lá? Teve jogadores assim que se tornaram profissionais e foram... Tinha o Ivan, que foi um grande centroavante que o Atlético Paranaense teve. Teve o Caju, filho do Caju, goleiro, que também era goleiro. O Caju foi uma lenda do Atlético Paranaense. Do Atlético Paranaense. Sim. Aldi. Até o centro de treinamento é Caju. O Alfredo. O Alfredo Gotardi. Sim. Que também já estava iniciando naquela época. Bimba. Quem mais que tinha? Tinham vários jogadores que na época seguiram carreira. Na verdade, não foram muitos, não, que seguiram a mesma carreira. Foram talvez uns 4 ou 5, no máximo.